Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A Vida e a Morte. Questão 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Questão 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Questão 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal, o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com um relógio, que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. No aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então se poderia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se.